Efésios, capítulo 1, verso 9 em diante. Eu sugiro que aqueles que não viram, eu vou dar uma breve revisão, por misericórdia, mas aqueles que não viram a mensagem anterior, depois você procura na internet, porque hoje eu vou continuar, tá bom? Efésios é sobre redenção, Efésios, capítulo 1, verso 9 a 11. A palavra de Deus diz assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Louvado seja Deus. Até aqui a leitura da sua palavra. Vamos ouvir uma música e depois a gente medita no texto. Nós vamos para o céu, irmãos, mas até lá tem um caminho grande. Então, que Deus anime cada um dos irmãos na certeza de que existe um lugar preparado para nós. Mas não se engane, eu vou trazer alguns desafios que até lá nós temos a certeza de que chegaremos lá, mas tem uma trilha aqui grande que precisa de decisões de cada um de nós. Vamos ouvir? Sentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta e coroa até teremos. Ali cantaremos com os anjos, voaremos com os arcanjos, onde livre viveremos, e para sempre então diremos. Cante conosco. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais
nunca mais voltar. Aleluia, aleluia, aleluia. Muito bem, depois do sermão a gente canta de novo aí, Jonas, tá bom? Jonas e as Joanetes, né? E o Janito. Jonetes e Joanito. Obrigado, viu, gente? Muito bem, desafios e efeitos, ou efeitos e desafios da redenção, é sobre isso que nós estamos estudando, ok? Para aqueles que não viram, certamente Deus redimiu cada um de nós e, junto com a redenção, Ele propiciou vários desafios, e a gente jamais deve se esquecer disso. A redenção, ela vem colada com desafios. Nós vimos que o primeiro desafio foi o desafio do perdão, tendo em vista que, ele disse anteriormente, tivemos a remissão dos nossos pecados, e isso se deu exclusivamente pelo uso no Antigo Testamento, dessa imagem, né, dessa figura de 2 bodes. Era o bode da propiciação e o bode da emissão. Deus não é favorável a ninguém sem o sangue de Jesus. Diz o próprio Jesus Cristo, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, a propiciação de tornar propício ou tornar favorável se dava por aquele bode que era degolado e o sangue derramado nessa propiciação, para tornar Deus favorável. E o outro bode era mandado para o deserto, depois que impunham as mãos sobre eles, representativamente, os nossos pecados iam junto com ele para o deserto para nunca mais voltar. Então, a redenção, a palavra significa literalmente varrer para longe. Então, o primeiro desafio, obviamente, quando a gente é redimido, é fazer exatamente o que Jesus Cristo fez conosco. Assim quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. É apenas uma demonstração de que a distância é ilimitada. A distância não é para ser medida por uma super trena, onde a gente consiga verificar exatamente qual é a distância entre o Ocidente e o Oriente. É simplesmente para dizer que vai para algum lugar e não volta mais. Então, do mesmo jeito que nós fomos redimidos e perdoados, aqueles que eventualmente nos ofenderem em alguma razão, precisam também experimentar da nossa parte a redenção. A redenção de perdoá-los do mesmo jeito que perdoados fomos pelo sangue de Jesus Cristo, e o ato de varrer para longe os pecados que foram feitos contra nós, da mesma maneira que Deus, em Cristo, varreu os nossos pecados para longe de nós. Então, um cristão amargurado, rancoroso, que guarda ainda os problemas que outros fizeram sobre si, certamente tem um grande problema de entender o significado da palavra redenção. Todo mundo gosta de ser redimido, mas ninguém gosta de redimir ninguém. Mas esse é o primeiro desafio da redenção. O segundo desafio, os detalhes estão lá, tá bom? O segundo desafio é o desafio da capacitação, não só do perdão, e nós vimos no texto que Deus derramou sobre nós toda a sabedoria e prudência. Só tem 2 interpretações possíveis e não são excludentes, mas são aditivas. A primeira delas é que essa sabedoria e prudência se reflita e se refira exclusivamente a Deus. Ele demonstrou sua sabedoria e prudência através do Evangelho, do plano de salvação que foi progressivamente sendo revelado na história para cada um de nós. Este ato de Deus de nos salvar exclusivamente por Jesus Cristo demonstra o tamanho da sua sabedoria e da sua prudência. Entretanto, de maneira aditiva, complementar e não contraditória, ou pelo menos não excludente, ele também, na redenção, derrama e infunde sobre a sua igreja sabedoria e prudência. Do mesmo jeito que a fé, Deus é quem coloca e diga agora desenvolva, do mesmo jeito que o Espírito, Deus coloca e agora diz desenvolva, do mesmo jeito Deus coloca sabedoria e prudência sobre a igreja e diz agora também desenvolva. Não devemos tratar a igreja como se ela não tivesse aquilo que Deus deu a ela, sabedoria e prudência. E os detalhes eu disse na semana passada. Hoje, continuando o desafio dos efeitos e os desafios da redenção, se encontram aqui a profundidade. Ele diz no verso 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Essa palavra mistério.
Mistério é alguma coisa de maneira enigmática. Na verdade, mistério é um enigma. E um enigma, quando era apresentado, ele vinha junto consigo e trazia junto consigo dificuldades iniciais. Isso era comum no Antigo Testamento e também era comum naquelas pessoas que se converteram da cidade de Éfeso, já que na cidade de Éfeso as pessoas eram, em sua grande parte, praticantes, entre outras coisas, das artes mágicas, que querem dizer e trazer consigo enigmas, serem misteriosos. Então, Paulo está dizendo de um mistério a pessoas que estavam acostumadas a viver em circunstâncias enigmáticas e misteriosas. Muito bem, quando você se lembra deste jogo intelectual muito comum que existia no Antigo Testamento e que agora vai ser dado e revelado, porque nenhum ser humano foi capaz de o enigma dado por Deus à humanidade, desvendarmos-nos este enigma através dos nossos raciocínios. Nós não demos conta. Você vai se lembrar, por exemplo, Salomão é o grande camarada, onde é tido, ele representa essa figura que sabe lidar com enigma. Uma mulher chamada Sabá, uma rainha de Sabá, ela foi até Salomão para testá-lo com perguntas difíceis. Na verdade, o termo que aparece no Antigo Testamento para perguntas difíceis é o termo para enigma, que não é de uma particularidade exclusiva dos livros sapienciais como Jó, Eclesiastes e Provérbios. Isso também se dá na profecia, onde há coisas escondidas. Isso só foi revelado no Novo Testamento. E diz o texto, para o nosso esclarecimento, a respeito dessa postura da rainha de Sabá, de apresentar a Salomão mistérios, do jeito que Paulo está dizendo que o grande mistério foi revelado em Jesus Cristo. Diz o texto do Antigo Testamento assim: tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, ela, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis, com enigmas ou com parábolas. Curiosamente falando, Salomão vai falar o livro de Provérbios justamente para revelar e dar entendimento sobre parábolas. E diz o texto ainda sobre a postura de Salomão. Salomão deu resposta a todos os enigmas ou as perguntas. Nada houve profundo demais que Salomão não pudesse explicar. Veja, Salomão representando a sabedoria de Deus, a rainha de Sabá representando uma sabedoria que não é de Deus. Os enigmas humanos apresentados a Salomão, embora fossem difíceis, Salomão tirou de letra. Se quiser um outro texto, diz assim sobre a mesma realidade: tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém com o intuito de prová-lo, com perguntas difíceis, com uma grande comitiva, camelos carregados de especiarias, e colocou tudo perante Salomão. Pensa a cena onde, publicamente, um monte de gente e a mulher com o intuito de instigar Salomão para saber se ele dá conta. Meu amigo, se ele não desse, ele não ia dar conta de maneira pública. Mas o texto diz que todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não lhe pudesse explicar. Se eu colocar numa outra tradução, se me permitam, diz assim: e ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentá-lo com enigmas. Ou Salomão lhe explicou todas as suas palavras e nenhuma coisa havia oculta que Salomão não lhe declarasse. Então, claramente, experimentar, provar, instigar, perceber se havia esta capacidade de Salomão de desvendar mistérios. Na verdade, o mistério, então, é alguma coisa muito profunda, é alguma coisa muito difícil. É um verdadeiro enigma. Na verdade, se me permitem a redundância, um enigma é enigmático. Então, Deus agora apresenta um enigma ao ser humano.
Um enigma de como o ser humano pode sair diante de circunstâncias assim, lembrando que isto era muito comum, não apenas em Salomão, mas por todos os impérios, esse jogo intelectual, onde Salomão sobrepujou intelectualmente aqueles que tentaram testá-lo. É importante enfatizar isso, do mesmo jeito que Daniel, junto com os seus amigos, sobrepujou intelectualmente muito 10 vezes mais os mais sábios daqueles povos naquele momento, a ponto de reis ímpios quererem escolher de maneira voluntariosa a vida de Daniel, para que ele, com essa sabedoria superior às sabedorias que eram verdadeiras parcialmente, mas não eram suficientemente grandes, do mesmo jeito que a sabedoria de Daniel, para colocar sobre ele responsabilidades do reino. Curioso. Nesse sentido, nós sabemos que este enigma que Deus apresentou à humanidade, a humanidade não deu conta de revelar e entender e escrutinar um enigma de Deus. Por isso a Bíblia diz, nós falamos sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, mas agora revelada em Jesus Cristo. Então, se Deus não revelasse essa sabedoria, este enigma, melhor dizendo, esse mistério que Ele deu à humanidade, a humanidade nem deu conta e continua não dando e nunca vai dar conta. Porque para decifrar o enigma de Deus, é doado e concedido pelo Espírito Santo aos seres humanos. Jesus fez essa pergunta aos discípulos, deste enigma. Quem as pessoas dizem que eu sou? X, Y, Z. Mas e você, Pedro? Não, tu és o Filho do Deus vivo. E ele diz, bem-aventurado és, porque não foi ninguém, a não ser o céu, que te revelou isso. O enigma de Deus é um enigma dado. O enigma de Deus é um enigma doado. Curiosamente falando, Jesus Cristo, quando ele encarna, no seu ministério terreno, ele poderia se utilizar de várias figuras, de vários profetas, como Moisés, como Isaías, como Jeremias, Ezequiel, Amós, o boiadeiro e tantos outros. Curiosamente falando, ele encarna a figura de parábolas, de enigmas, porque ele é o enigma de Deus. Ele é a sabedoria de Deus. Nesse sentido, então, Deus apresentando através de Jesus Cristo essa sabedoria divina, onde Ele mostra que Ele é esta sabedoria divina, isso é tão forte na vida de Jesus Cristo que 1/3 das suas palavras foram exclusivamente por intermédio de parábolas. Porque este enigma de Deus, nem os discípulos andando com Ele, para que não vejam, não ouçam, não entendam, se convertam e sejam por mim curados. E vocês entendem? E os discípulos dizem, como entenderemos se não tiver alguém que nos explique? Ele diz, pelo amor de Deus, eu estou explicando, nem vocês estão entendendo. Enigmas simples. Porque os enigmas a respeito do reino dos céus, a resposta dele é doada por Deus. O ser humano por si só não consegue, nas suas forças, escrutinar os enigmas de Deus para dar a resposta daquilo que Deus coloca sobre a humanidade. Isso é dado. Isso é concessão divina. Você pergunta até hoje com pessoas mais ou menos assim. É verdade, alguém pergunta para mim, que Jesus Cristo foi para algum lugar e que ele está voltando? E eu disse, é. E a pessoa disse para mim assim, eu não sabia nem que ele tinha ido, quanto mais que ele está voltando. Uma pessoa que não sabe nem que Jesus já foi e já está voltando, não sabe absolutamente nada sobre o grande enigma de Deus, se Deus não revelar a ela. Acontece que isso vem junto com desafios. O desafio é que este enigma dado por Deus aos Efésios, por exemplo, foram dados a pessoas que estavam acostumadas, num certo sentido, ao exercício de mistérios. Eles haviam se convertido de religiões de mistério. Na verdade, esta sabedoria humana falsa, diz a Bíblia lá em Atos 19, que eles eram duros, descrentes, falavam mal do caminho diante de todas as pessoas. Paulo, diante disso, ensinava diariamente na escola de Timão durante 2 anos. Pensa um curso intensivo diário,
onde deu a oportunidade de habitantes da Ásia, judeus e tantos outros, ouvirem sobre o enigma de Deus. Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Judeus e exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus Cristo para poder expulsar demônios e apanharam por conta disso. Porque a fórmula é Jesus Cristo, mas isso só funciona se vier por corações transformados. Ela não é uma fórmula mecânica. Nesse sentido, muitos creram, muitos vinham confessando, muitos vinham denunciando as suas próprias obras. Isto é sinônimo de mudança de coração. Isto é sinônimo de pessoas que foram alcançadas por Deus e o enigma de Deus foi revelado aos seus corações, onde a Bíblia diz que há como que um véu sobre os olhos dessas pessoas, mas o Evangelho brilha sobre a vida de cada uma delas. Como é que a gente sabe que o Evangelho brilhou? Estas pessoas, elas mesmas, de maneira pública, vinham confessando e denunciando as próprias faltas. É curioso que as pessoas hoje se convertam de seus caminhos e cheguem até Deus, e é uma fala muito comum, onde as pessoas dizem assim: você se arrepende de quê do seu passado? Eu falei, do meu passado não me arrependo de absolutamente nada, eu quero agora caminhar daqui para frente como se, diante de Deus, nós fôssemos absolutamente ilibados em relação às nossas obras. Diz a Bíblia, no livro de Jó, que até os anjos que não caíram, Deus atribui imperfeições. O que é que você acha que Deus faz quando Ele olha para a sua vida, que não é a vida de Jesus Cristo? A Bíblia diz que aqueles que erram num só ponto da lei devem toda a lei. Não existe espiritualmente amortização de dívida. Não existe amortecimento. Nós não vamos pagandinho a nossa dívida. Ou paga tudo ou deve tudo. E quem de nós pode repetir as palavras de Jesus Cristo? Quem de vocês me convence de algum pecado? Ora, se isso é verdade, que nós não podemos repetir as palavras de Jesus Cristo, se é verdade que nós não somos absolutamente perfeitos, se é verdade que Deus atribui imperfeições até mesmo a anjos não caídos, se é verdade que nós somos seres caídos, como é que nós podemos dizer com cara lavada que nós nos arrependemos de nossos erros, mas nós vimos até Jesus Cristo e não temos absolutamente nada a dizer da nossa vida pregressa? Não é isso que aconteceu com os efésios e não é isso que acontece com aqueles que verdadeiramente brilha o mistério de Deus sobre estas pessoas. Elas próprias, convencidas pelo Espírito Santo de Deus, vêm confessando e denunciando publicamente as próprias faltas. Ninguém pediu isso para elas. Diante disso, o que mais impressiona é que muitos tinham praticado artes mágicas, proibido desde tempos de antanho, por exemplo, em Deuteronômio 18, mas eles praticavam, entre outras coisas, feitiçaria, adivinhação, a tentativa, interpretação de sinais e presságios, magia negra, branca, qualquer coisa que você quiser, amarela, verde, azul, entra tudo no pacote, encantamentos, consulta aos mortos, livros que prometiam poder sobre a natureza e sobre as doenças. Todo mundo quer poder sobre os outros. Paulo ensinou 2 anos, de maneira diária, a estas pessoas. Sabe o que aconteceu? Que esses convertidos trouxeram seus livros para serem queimados, porque aqueles livros eram, diante de Deus, lixo. Eram livros que falavam sobre o mundo, ou sobre o mundo, mentiras. Diz o texto que eles queimaram, e o valor daquilo que eles queimaram chegou a 50 mil denários. A palavra denário não aparece na Bíblia, na verdade aparece prata. 50 mil pratas. Acontece que, para a gente fazer uma conta, e eu fui fazer essa conta, um denário é equivalente ao trabalho de um dia. Uma prata equivale ao trabalho de um dia. O que significa que eles queimaram o trabalho referente a 50 mil dias. 50 mil dias, para ver quantos anos dá, se você tiver calculadora, dá 136,xyz, não sei lá as quantas. Então, vou arredondar para 137. Eles queimaram uma quantidade de biblioteca que eles investiram tempo, energia e dinheiro equivalente ao trabalho de 137 anos. Vamos colocar isso em dinheiro? Se cada moeda de prata representasse, então, um dia de salário, que era o caso, numa escala atual de $10 por hora, durante 8 horas, dá $80 por dia. $80 por dia dá o equivalente a
4 milhões de dólares. Queimaram uma biblioteca equivalente a 4 milhões de dólares. Vamos colocar isso em reais? Vezes 5, equivalente a 20 milhões de reais. Alguém aqui tem uma biblioteca de 1 milhão de reais? Você quer aumentar a grosseria? Era uma cidade de 200 mil habitantes. Nem todos os 200 mil habitantes compraram isso, nem todos se converteram, uma grande parte. O que significa que, exponencialmente, eles gastaram muito dinheiro, energia e seu tempo para aprenderem sobre mentiras, para aprenderem sobre mistérios que eram falaciosos. Era o pai da mentira que Deus permitiu para que as pessoas que não acreditam na verdade, elas sejam encapsuladas por aquele que é o pai da mentira. O que significa que se para aprender o erro, eles gastaram aproximadamente 20 milhões de reais, agora que o enigma e o mistério celestial foi doado e foi desvendado a estas pessoas, a cada um de nós, quantos vocês acham que nós deveríamos gastar para aprendermos mais sobre aquele em quem a Escritura nos ensina lá no livro de Colossenses que nele se encontram ocultos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Enigmas foram colocados diante de Salomão, Salomão deu conta de todos eles. Um enigma Deus coloca sobre a humanidade e ninguém na humanidade dá conta se Deus não revelar. E agora vem alguém que é muito maior do que Salomão. Se Deus, na pessoa de Jesus Cristo, colocar enigmas sobre nós e que Ele não for misericordioso e não nos doar a resposta através de seu Espírito, nós passaremos vergonha diante dEle. O que significa que nós temos muito a aprender diante do Senhor. Se quem gastou 20 milhões de reais, 4 milhões de dólares, 137 anos de tempo, energia e dinheiro para comprar porcaria que não servia para absolutamente nada, diante de Deus, o que é que eu e você deveríamos gastar em relação a tempo, dinheiro e energia? E você acha mesmo que dar R$1.000 para o pastor trabalhar em termos de investimento na vida pessoal, em termos de estudo, é muita coisa? Eu nem estou pedindo dinheiro, nem quero. Mas se quiser, seja muito bem-vindo, porque eu não sou orgulhoso. O ponto é que eu e você precisamos ser humildes o suficiente para entender que isso aí não é absolutamente nada diante daquilo que Deus deu a cada um de nós. Eu pergunto, quanto é que você tem gasto de dinheiro e energia no seu casamento? Quanto é que você tem gasto de dinheiro e energia em relação a seus filhos? Quanto é que você tem gasto em relação a dinheiro e energia, em relação à sua vida e seu crescimento pessoal? Vamos fazer um acampamento. Quanto é? 150? Nossa, que caro. E você espera que o dinheiro caia do céu, irmão? Ele cai mesmo, porque Deus é quem nos dá. Aliás, diga-se de passagem, abre aspas, teve um dia que eu cheguei em casa, literalmente falando, e tinha um peixe pulando na calçada. Foi a única vez que aconteceu, eu era seminarista, no quilômetro 28 da Anchieta, vira ali, eu cheguei lá e tinha, longe, era daqui, deixa eu ver, daqui lá na Feira dos Importados, onde era o rio, onde era o lago, e tinha um peixe pulando. Eu falei, o que é isso assim? Eu falei, não tinha nenhum carro passando, rapaz, que coisa mais, e o peixe pulando. Eu falei, bora pegar? Bora. Eu falei, bora, pega. Segurei, alguém para reclamar? Ninguém. Alguma fita? Alguém? Não, ninguém. Levamos para casa, colocamos no tanque, matamos, comemos, e foi a única vez que eu comi um peixe sem pescar, sem fazer absolutamente nada. Ele caiu não sei da onde, velho. Tem gente que acha que investir um pouco de dinheiro na vida do pastor é muito. A gente tem que ter vergonha na cara, irmão. Acha que investir na própria família é muito. A gente tem que ter vergonha na cara. Eu acho que todos nós deveríamos corar de vergonha diante do tanto de bênçãos que nós recebemos da parte de Deus, e que olhando para pessoas que gastaram na feitiçaria, em coisas que não levam para nada, não serviram, uma grande fogueira. Eu fiz uma fogueira numa das igrejas que eu fui pastor, mas já foi, Deus abençoe, Deus siga a vida de vocês. Mas cheguei lá, tinha uma coisa, um monte de quinquilharia, de coisa que não presta, de coisa que não vale nada. Eu falei, o quê? Lugar de coisa que não presta é no lixo, não é dentro da igreja. Comecei a juntar, botei uma fogueira lá e toquei fogo, esse negócio levantou uma labareda, e o pessoal da igreja perguntou, corre porque o pastor está queimando tudo que é velho. Se for inútil, eu queimo. Pula na fogueira, então, meu amigo, bora ser outro dentro da igreja, porque coisa inútil dentro da igreja Deus não quer. Aqui a fogueira, eu fico imaginando queimar uma fogueira de 137 anos de esforço. Tem gente que briga para dar um livro. Pelo amor de Deus, hein, irmão. O cara está brigando por dar 3 livros para o seu irmão. O cara está segurando porque não quer comprar um livro para a vida dele.
para crescer espiritualmente. Onde é que tem algum lugar e algum congresso? Quanto que é? R$700. Bora que está barato. Para eu poder ficar mais perto de Deus. Para eu poder ficar mais perto da minha família. Para eu aprender as coisas celestiais que são doadas a cada um de nós. Não existe crescimento sem investimento. João Geraldo, capítulo 8, verso 9. Tem muita gente que é pobre dentro do casamento, porque é pobre dentro do coração. Tem muita gente que é pobre dentro da igreja, porque é pobre dentro do coração. Tem gente que é pobre de afetos e de amizades, porque é pobre dentro do coração. A gente precisa ser generoso, irmãos. A generosidade é uma marca celestial. Foi tamanha que quem de vocês morre por um inimigo? E o amor de Cristo nos constrange, porque Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, falando mal dEle, indo contra Ele, criticando a Ele. E tendo a oportunidade, Jesus ou Barrabás? É óbvio que Barrabás, eu não quero nem saber da vida de Jesus, acaba com a raça desse cara. Nós fomos essas pessoas. E Ele diz, mas eu vou morrer por vocês. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ao caminhar até a cruz, foi o desfile do triunfo, desprezando deles na cruz. Se Deus investiu a própria vida, irmãos, sem ser coagido voluntariamente em favor de cada um de nós, o que é que eu e você precisamos aprender a investir na nossa vida para crescermos no reino dos céus? Tira o escorpião do bolso. Tira a avareza do coração. Aprenda que a tamanha generosidade que eu e você experimentamos dos céus deve se manifestar no tamanho da generosidade nas nossas relações e na minha vida pessoal. Alguém pergunta para mim assim, até quando o senhor vai estudar? Até morrer, irmãos. Eu tenho muito ainda para aprender. Eu quero mais. Ali tem vida. Ali tem palavras vivas, ali tem coisa que vai fazer diferença na minha família, tem coisa que vai fazer diferença para os meus filhos, tem coisa que vai fazer diferença na igreja em que eu pastoreio. Eu quero mais, eu quero aprender mais, eu ainda não sei o suficiente, eu preciso aprender mais para me parecer mais com Jesus Cristo. E o que é que precisa de investimento? O que for necessário, porque aparecer e parecer com Jesus Cristo é a glória para cada um de nós, é a bênção de Deus para cada um de nós. Se alguém puder falar aquilo que falava a respeito de Jesus Cristo sobre os nossos corações, onde as pessoas tentaram prendê-lo e disseram assim, nós não conseguimos, porque ninguém fala como ele. Palavras de graça. Irmão. Tem um anti-intelectualismo estranho, às vezes, na igreja. Achando que, eu entendo que há um anti-intelectualismo por causa de questões ideológicas. Joga fora isso, irmãos. Em Jesus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do entendimento, está o verdadeiro entendimento. Segunda coisa, eu não sei quanto que eu falei, até me perdi aqui, 8h15, será que vocês me dão mais 10 minutos aqui para eu tentar resumir esse segundo ponto? Tá bom? E depois eu explico mais ele na outra oportunidade. Mas é interessante porque ele continua dizendo, no verso 10, de convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, Efésios 1, todas as coisas, as do céu e as da terra. Claramente, o desafio da redenção aqui é o desafio da unidade. Não só há a necessidade de investirmos na profundidade, porque pessoas dizem que o relacionamento cristão no Brasil ele é comprido, mas é fino. As pessoas não se aprofundam diante de Deus. O próprio Jesus Cristo disse de parábolas, de gente que até aceita o evangelho, empolgado e firme, e vem a perseguição por causa da palavra, vem o escândalo e vem a cobiça por causa das riquezas desse mundo, a pessoa abandona. Por quê? Porque não tinha raiz, ela não se aprofundou. Uma das razões para as pessoas abandonarem os caminhos diante de Deus é porque elas são absolutamente rasas na sua relação com o Senhor. Acharam que exclusivamente o perdão dos nossos pecados é tudo que Deus tem para nos oferecer. Irmãos, Deus tem muito mais para nos oferecer além do perdão de pecados. Este é o início do trabalho de Deus sobre a nossa vida. Por exemplo, Deus fez e faz e está fazendo convergir em Jesus Cristo todas as coisas. A
Pergunta, o quê? Resposta, só tem duas. Inicialmente, judeus e gentios, já que ele está falando para uma plateia que, em sua particularidade, muitos deles eram gentis. Como é que agora se converte? Como é que faz agora para se relacionar com pessoas? Por quê? Porque existia um muro de separação entre estes dois povos, representando muros de separação que existem entre nós e Deus. A verdade diz que agora foi revelado aos santos profetas, lá no livro de Efésios, a saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo. Ele é a nossa paz. Ele derrubou a parede de separação que existia entre dois povos. Judeus, aqueles que eram povo de Deus, e não judeus, todas as outras nações. A verdadeira unidade, uma só nação, onde nós conseguiremos nos enxergar, nos ver, nos aproximar, não mais pelas coisas que nos separam, geograficamente e linguisticamente. Só é possível, preste bem atenção, a unidade entre os povos, a unidade geográfica, onde haverá um dia, esta geografia será completamente mudada e não haverá mais estas fronteiras como nós as conhecemos, fronteiras geográficas e fronteiras linguísticas, onde nós nos identificamos por aquilo que nos separam. Haverá um dia que nós exclusivamente nos identificaremos por aquilo que nos une. Somente em Jesus Cristo. Veja que curioso. Então você quer mesmo a união entre os povos? Fale de Jesus. Você quer mesmo a não separação das línguas? Fale de Jesus. Você quer mesmo a união entre as pessoas? Fale de Jesus. É uma mentira que as pessoas, ou mesmo, eu vou dizer que é uma luta perdida, onde as pessoas tentarão encontrar união entre os povos de maneira geográfica, tirando as barreiras geográficas e linguísticas a parte de Jesus Cristo. Esse é o sonho de consumo de todo rei e de todo imperador, e não deu certo. Ninguém conseguiu até hoje. E nem vai conseguir. Porque o único que tem poder para isso, o nome dele é Jesus. Se você quer mesmo a união entre pessoas de línguas diferentes, fale de Jesus, ou você está numa batalha perdida. Mas não só a união entre povos, mas a união entre anjos e seres humanos. Veja que coisa interessante. Por que é que essa união cósmica, nós precisamos do sangue de Jesus para nos reunirmos novamente aos anjos? Obviamente, porque depois da queda, os anjos não caídos se tornaram nossos inimigos, ou melhor dizendo, nós, os seus inimigos. Nós precisamos do sangue de Jesus, não é só para nos relacionarmos novamente com o próprio Deus, é para nos relacionarmos com os anjos não caídos. Os caídos não querem nem saber, eles vão para lá. Os não caídos, aí nós temos um problema. Na verdade, vários anjos, Gabriel, Miguel, apareceram lá para falar a Zacarias. Lembra disso? Zacarias, a tua oração foi ouvida. E Zacarias diz assim, será? E ele diz, você está achando que você está falando com quem, meu amigo? Eu sirvo diante do Deus Altíssimo. Você vai ficar de boca fechada agora, não vai falar absolutamente nada, para você aprender que você lida com alguém que não é mentiroso. É porque você está acostumado com gente mentirosa, gente que não banca a sua palavra. Eu não sou desse jeito, Zacarias. O anjo aparece à vida de Daniel, desculpa aí porque estava literalmente uma briga celestial, mas você é muito amado de Deus e eu cheguei a despeito de ser um determinado atraso que eu estava batalhando, mas eu estou aqui para lhe ajudar. O livro de Daniel, lá no capítulo 12, vai dizer que Deus envia o seu principal anjo no dia da grande tribulação a favor do seu povo, que é o anjo Miguel, para batalhar em direção a eles, para que eles consigam vencer aquela batalha. Eu é que não quero ser inimigo do anjo Gabriel e Miguel, meu amigo. A gente evoca o contrário. Os anjos são ministros de Deus, servos nossos, conservos nossos, e que, de acordo com o Salmo de número 30, eles são enviados por Deus para acampar ao redor daqueles que o temem. Não existe anjo da guarda. Existem anjos que Deus manda do jeito que Ele quer, na hora que Ele quiser, para um propósito de maneira absolutamente específica. Não é um anjo para uma pessoa, é um privilégio de vários anjos para uma pessoa. E quem é que manda esses vários anjos? Não somos nós, é Deus. Mas eu é que não quero ser inimigo desses anjos superpoderosos. Eu imagino no céu, a gente lá, junto com os anjos. E aí, Gabriel, toca aí com a sua asa, deixa eu dar uma voadinha, embora juntos. Beleza. Ô, Miguel, obrigado lá, a batalha foi grande, hein, Miguel? Ele diz, não, eu estou contigo no ar, então estamos juntos. Essa reunião com aqueles que já morreram, que são de Cristo,
aqueles que estiverem presentes, que são de Cristo, e esses anjos que não caíram, e isso está sendo reunido, todas as coisas, as do céu, juntamente com as da terra. Se você quer exemplos práticos disso, eu te dou 2 e vou chegar para o encerramento. O primeiro deles, diz lá no Antigo Testamento, e sonhou Jacó, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam para ela. E diz o texto ainda que Jacó, concluindo a respeito daquela visão, temendo quão temível é este lugar, diz Jacó, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Porque onde é a porta dos céus, existe o céu tocando na terra, e a terra tocando nos céus, e os anjos andando livremente. Não é como acontece agora. Na verdade, se nós queremos, lá em João, no Evangelho de João, ele acrescenta, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A gente tem parcialmente esses exemplos depois da tentação, quando Jesus supera as tentações colocadas por Satanás, e diz o texto que os anjos vinham servi-lo. Vai haver um momento em que nós veremos os anjos e, vendo eles, nós habitaremos junto com ele. E não haverá mais essa dificuldade como existiu no Antigo Testamento, onde a pessoa achava que ia morrer e disse, Senhor, abre os olhos do meu servo, para que ele vejam que maiores são aqueles que estão a nosso favor do que aqueles que estão contra nós. E ele abriu e ele conseguiu enxergar aqueles que já estavam lá, mas que por impedimento, por causa do nosso pecado, hoje nós temos dificuldade de que essas relações sejam absolutamente livres de qualquer obstáculo. Mas haverá um dia que pelo sangue de Jesus ele está reunindo todas as coisas, as no céu e sobre a terra, e nós habitaremos com o Cordeiro de Deus, nós habitaremos com os Cordeiros de Deus, mas nós habitaremos com os anjos de Deus, e todos eles cantarão juntos numa grande Assembleia de Deus, onde haverá, imagina cultuar a Deus, aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento em Isaías, onde um anjo que nunca caiu, ele fecha os seus olhos e diz, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Que música maravilhosa é essa, que diz o que é isso, que um anjo que nunca caiu foi capaz de tampar os olhos porque ele não conseguia enxergar a santidade de Deus. Os anjos estavam adorando. Lá em Apocalipse, os anjos adoram a Deus, mas haverá um dia que debaixo do governo de Deus, todos nós santos, aqueles que já passaram e aqueles que estiverem presentes juntamente com os anjos, pensam numa assembleia com essa, o anjo Gabriel do meu lado, ei Gabriel, bora cantar junto, vamos embora. Rapaz, é uma coisa inimaginável. E você acha mesmo que você aprendeu tudo sobre a profundidade de Deus? Eu só coloquei 2 pontos, tem um monte de outra que eu estou pulando, irmãos. Porque o desafio da redenção é o desafio da profundidade, mas o desafio da redenção é o desafio da unidade. Deus morreu para aquilo que nós trabalhamos para separar, agora em Cristo sejam unidos. Os povos, nós e Deus, e não haja nem obstáculo, nenhuma divisão. O que significa dizer que é óbvio que é o que Deus quer de nós. Que nós não trabalhemos contra aquilo que é o princípio do reino dos céus. O princípio do reino dos céus é que nós não devemos colocar obstáculos diante das pessoas com Deus. Nós devemos ser aproximadores. Nós devemos ser unificadores. E se há uma marca dos verdadeiros cristãos, como há essa marca nos anjos não caídos, são pessoas que se esforçam para manter a unidade no vínculo da paz. Por quê? Por razões simples. Quando a palavra de Deus vai dizer em Provérbios, 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª ele abomina. E entre as 6 coisas uma lista, mas a 7ª que ele abomina é aquele irmão que semeia contenda contra o seu irmão. Por quê? Jesus morreu para destruir a parede de separação e agora tem irmãos querendo levantar os tijolos de uma nova separação. Jesus está reunindo todas as coisas no céu e na terra para unificá-las e nós estamos atrapalhando a relação das pessoas e não trabalhando para que haja unidade no meio da igreja. Nunca nós perderemos a unidade promovida por Deus, mas há um trabalho, um esforço que é necessário da vida da igreja, onde nós precisamos nos esforçarmos para vivermos juntos como irmãos na igreja, juntos como irmão na nossa casa, juntos em todas as casas, juntos como marido e mulher, juntos como pais e filhos, juntos como irmãos em Cristo em qualquer lugar em que essa unidade se manifeste. Deus chama a sua igreja para viver em unidade, irmãos. E eu e você precisamos trabalhar para promover essa unidade.
dizer que é redimido e trabalha para separar os irmãos, isso não tem nada a ver com redenção. Nada a ver. A gente vai cantar com os anjos. Percebeu aí, Jonas? Nós vamos cantar com os anjos. Pegou aí o bizu? A saideira? Nós vamos cantar com os anjos, mano. Eu fico imaginando. Eu cantando do lado de Miguel. Nossa, eu falei, Miguel, dá só uma voltinha aí, só para matar a vontade. Massa demais, bora cantar lá, mano. Tamo junto. Rapaz, é um negócio inimaginável. Que coisa maravilhosa. Essa é a redenção. Desafios para nós são óbvios. Se dobre sobre o governo de Jesus Cristo. Haverá um dia em que todo o joelho se dobrará, diz o texto, nos céus e na terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso acontecerá forçosamente, não significará que todo mundo vai para o céu. Agora é a oportunidade de você dobrar o seu joelho e confessar Jesus Cristo. Agora é a oportunidade de você e eu sermos humildes e trabalharmos para investir na nossa vida espiritual. Por quê? Porque há uma profundidade tamanha que ela foi doada a nós de presente. Pode vir, Jonas. Que ela foi doada a nós, e o que é que Deus espera de nós? Literalmente, que eu e você possamos cada vez mais nos aprofundar nas coisas celestiais. Olha que exemplo lá da igreja de Éfeso, e nós vamos cantar. Como uma tentativa, os seres humanos trabalham veementemente para unificar as coisas, mas eles acabam caindo obrigatoriamente no imperialismo, no absolutismo e tudo que é ismo de maneira negativa. Há um exemplo disso na cidade de Éfeso. Como símbolo dessa unificação, ter tudo debaixo de seus pés. Na verdade, em Éfeso existem as suas ruínas, onde há uma estátua representando o imperador romano Trajano com o seu pé apoiado sobre o globo terrestre. O globo terrestre e o imperador com o pezão assim, diga, eu vou unificar todos, eu serei imperador sobre todos, me amem. Essa é a tentativa. Sabe o que restou dessa estátua? O pé. Não tem mais nada hoje. Tem o pé. Na estátua de Daniel, os pés eram de barro. Na estátua de Jesus Cristo, os pés eram de bronze polido. Só ele põe o pé sobre o globo terrestre e diz, é meu. Tudo isso é meu. Na verdade, este era o sonho do imperador de unificar todas as coisas. Todos que tentaram isso passaram por cima de um monte de gente. Jesus Cristo, para unificar todas as coisas, em vez de matar as pessoas, ele morreu. Essa é a diferença desse imperador para os outros imperadores. Ninguém quer morrer, só Jesus. Então, meu desafio para cada um de nós, viu que são desafios grandes, né? Eu acho, pelo menos. Então, o desafio da redenção é da profundidade. Invista, meu irmão, na sua vida espiritual. Seja humilde o suficiente, há muito ainda o que aprender. Tem muitas coisas que ainda nós não sabemos. Mas também há o desafio da unidade. Trabalhe para manter a unidade nessa igreja. Trabalhe para manter a unidade em qualquer igreja. Trabalhe para manter a unidade na sua casa. Como é que você mantém a unidade na sua casa? Todo mundo se dobrando diante do verdadeiro imperador, que é Jesus Cristo. Esse é meu desafio para você nessa noite. Se dobre voluntariamente diante do Criador agora, porque haverá um dia em que você pode até se dobrar, mas isso não terá mais vantagem sobre a sua vida. Então, o desafio da redenção é o desafio da profundidade e o desafio da unidade. Jonas, conduz a gente aí, canta, e a hora que você quiser, o pessoal fica de pé e nós vamos cantar essa música para encerrar. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está
assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é que não falta, e coroa até teremos. Ali cantaremos com os anjos, voaremos com os arcanjos, onde livre viveremos, e para sempre então diremos: Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia, aleluia, aleluia. Presbítero Misael, vem aqui orar por nós. Já imaginou uma cena como essa? Que coisa maravilhosa. É aleluia, irmãos. O desafio da redenção é uma bênção. Isso aqui é só um gostinho. Pode subir aqui. Ah, tá ali. É um desafio maravilhoso. Que isso sirva de estímulo para todos nós, nesse grande dia, nessa grande assembleia e nessa grande vida que todos nós teremos em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome nessa noite, porque podemos abrir o nosso coração, nossa boca, nossa mente e reconhecer que tudo que vivemos aqui, tudo que passamos aqui é bem pequeno, é bem passageiro, é bem curtinho diante daquilo que nos espera com o Senhor na eternidade. Ó Pai. E, Senhor, da mesma forma que o Senhor nos redimiu em Cristo, cada um de nós aqui, com o Teu sangue vertido na cruz, que o Senhor também abra o nosso coração para
também nós nos redimirmos Uhum. pela Tua graça. Amém. Senhor Deus, que haja um mínimo de compreensão da obra maravilhosa e fantástica que o Senhor fez na vida de cada um de nós. Amém, Jesus. Porque o pecado em que vivíamos, Uhum. totalmente perdidos nesse mundo, Senhor Deus, nos afastava totalmente da verdade, É verdade, da Tua Deus. palavra, da verdade desse céu que nos espera, Uhum. da verdade, da vida, da sabedoria que o Senhor tem para que vivamos aqui nesse mundo. Uhum. Ó Senhor Deus, nós te pedimos para que o nosso coração também seja um coração redimido, Senhor Deus, para que a gente pelo menos possa falar baixo quando nos avoramos em brigar. É verdade, Deus. Que pelo menos deixemos de falar quando não deveríamos falar. Uhum. Que pelo menos, Senhor Deus, saibamos pedir perdão quando Amém. fazemos besteira. Uhum. Ó Senhor Deus, que o coração de cada um de nós aqui nessa noite tenha compreensão dessa redenção que deve viver na nossa vida, deve Amém, estar na Jesus. nossa vida presente todos os dias, Pai. Uhum. Tem misericórdia de nós, porque sabemos que somos pequenos e falhos, É verdade. mas nós não podemos ser irresponsáveis diante dessa mensagem, É verdade, Deus. diante dessa palavra da redenção para o nosso coração. Uhum. Em nome de Jesus, nos abençoa, nos guarda e nos conduz nesse caminho de sabedoria, esse caminho que vai nos conduzir a essa vida eterna, a esse céu Uhum. que espera cada um de nós, Pai. Uhum. Em nome de Jesus, amém.